Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nesse espaço que é seu. E hoje nós vamos continuar aqui o nosso conteúdo, aqui, o nosso programa hoje. Nós vamos falar da medida provisória 927, vamos relembrar que foi do programa passado. Só que ontem, dia 1º, né? Ontem não, dia 1º saiu a medida provisória 936, que é o primeiro dia da mentira, mas não foi mentira não. Então, a medida provisória 936 ela veio complementar a medida provisória 927. Está lembrado? Está lembrando lá da medida provisória 927? Foi matéria do programa passado, né? A medida provisória 927 ela foi instituída para ela alterou algumas medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública que nós estamos vivendo. Tá? E ela fez algumas alterações e a gente comentou lá algumas coisas. Lá. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar algumas coisas aqui para a gente poder sintonizar e você entender melhor a medida provisória 936. Muito bem, lá no dia 22 de março saiu a medida provisória e ela veio exatamente para poder ser uma alternativa para enfrentamento do estado de calamidade pública e de emergência que a gente está vivendo, uma emergência na saúde pública, e evitar o quê? Evitar demissões. Então, ela teve o objetivo de criar condições para flexibilizar algumas questões trabalhistas no objetivo de evitar a propagação do vírus, evitar o contágio, né? Porque como é que eu evito a propagação? Você não estar contagiado com o vírus. Porque na hora que você está contagiado, você começa a propagar, a contagiar as outras pessoas. E evitar demissões, porque as empresas, uma das medidas para você evitar a propagação e o contágio é restringir as pessoas nas suas casas. É o que está acontecendo no mundo. Repara bem o que está acontecendo no mundo, na Inglaterra, na França, na Itália, a Europa toda, Estados Unidos, na Ásia toda, né? Na China, na África, ou seja, todo o globo, planeta Terra, está confinado em casa. Mais de 60% das pessoas do mundo estão em suas casas. E os outros 40%, Pedrosa? É aquelas pessoas que precisam trabalhar. São os hospitais, são aqueles que não podem parar. Então, olha bem, e a medida provisória, ela tem essa ideia, evitar demissões, tá certo? E ela teve, para fazer isso, ela colocou, vamos relembrar, ela colocou lá, é possível o acordo, né? E esse acordo entre o empregado e o empregador para manter o vínculo. Então, esse acordo ele tem força de lei e ele vai predominar sobre todas as outras, sobre as leis, sobre a CLT, sobre acordos, convenções coletivas de trabalho. Só não pode, claro, burlar a Constituição, que é a lei maior, tá certo? E para isso ele colocou medidas de colocar as pessoas em teletrabalho, em cancelar o pagamento do FGTS para facilitar para as empresas. Então, o mês de março, abril e maio não vai ser pago, né? E colocou lá uma presunção de que há possibilidade de colocar os trabalhadores em terem qualificação e suspensão do contrato. E aí que deu problema. Deu problema porque, cara, como é que vai suspender o contrato e a pessoa ficar sem receber e vai estar estudando, né? É um idealismo, né? Então, essa parte foi retirada da medida provisória que foi regulamentada agora pela medida 936, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, as medidas que têm repercussão, e eu estou sempre aqui pensando no vigilante, as medidas que tiveram repercussão para o vigilante foi o quê? A antecipação das férias individuais, a concessão das férias coletivas, a antecipação de feriados e o banco de horas. Né? Tudo isso foi o ponto da nossa conversa lá no sábado passado. E só para detalhar um pouquinho, então as férias individuais significa o quê? A empresa pode chamar, né, o vigilante e dizer, cara, vou te dar férias, não pode ser menos que 5 dias corrido, tá? Ou posso fazer uma antecipação de férias. A pessoa não tem direito e ela vai antecipar as férias através de um acordo que é feito por escrito, né, e que a pessoa vai ser avisada aí 48 horas antes aí e tal. Agora, de tudo isso, quem é que tem que ser antecipado? Quem é que tem que ser obrigatoriamente colocado a antecipação de férias? Aquelas pessoas, aqueles vigilantes que estão no grupo de risco. Esses têm que ter
prioridade, né? Prioridade. E quem é que está no grupo de risco? Aquele vigilante com 60 anos ou mais de idade, ou que ele tenha alguma circunstância, algum outro malefício, alguma outra condição que lhe deixe vulnerável diante da possibilidade de ser contagiado, que lhe deixe vulnerável à doença, né? Então essas pessoas de grupo de risco têm que ser afastadas. É uma vontade da empresa? Não, é um dever da empresa. A empresa tem que, a medida provisória está dizendo assim, com exclusividade, com prioridade. Então, prioridade significa quantos que tem aqui 60 anos? Levanta a mão, pronto. Tá de férias, cara. Férias antecipadas. E essas férias, o pagamento vai ser feito sempre no quinto dia útil do mês subsequente. Então, por exemplo, chamou agora para férias em abril, vai receber em maio, o quinto dia útil de maio. E 1/3 das férias vai receber até 20 de dezembro. Até 20 de dezembro, aquele 1/3 que deveria receber logo em seguida, não, vai receber lá. Tudo isso para quê? Para não onerar as empresas e para facilitar e evitar que as empresas demitam. Então agora a questão é garantir de todo e de qualquer jeito a empregabilidade, o seu emprego, né? Por quê? Nós temos 12 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. Se aumentar esse número, vai gerar muitos problemas sociais. E qual é o risco de nós entrarmos numa depressão? Por quê? Porque quanto maior o número de desempregados, maior são o quê? Menor é o resultado econômico. E aumenta a violência, aumenta as situações de problemas sociais, aumenta o subemprego, e aí a coisa entra para baixo e não tem consumo. Não tendo consumo para a indústria, entra naquilo que a gente chama de depressão. O que é uma depressão social? Depressão social já está dizendo, é uma deprê, é para baixo o negócio, né? Ou seja, a indústria não produz, a indústria não emprega, a indústria não fatura, não entra impostos, né? O governo fica fraco, e cria-se um barril de pólvora, um problema social terrível com as pessoas desempregadas. Nada gira, nada se produz. É uma situação muito ruim, tá? E as férias coletivas, pode ser férias individuais e pode ser também dado as férias coletivas, né? Da mesma maneira, a critério do empregador. E pode ser feito também uma antecipação de feriados, que é o quê? É olhar para frente, ver quantos feriados tem, antecipa essa folga que o cara teria no feriado, ele já começa a folgar agora, tá? E aí também entra no banco de horas. O banco de horas geralmente é a favor do empregado, agora vai ser a favor do empregador, é um banco de horas negativo, né? O cara vai para casa e aquelas horas entram num banco de horas que é organizado através de um acordo e tem 18 meses para compensar essas horas, 18 meses para compensar, só em 2021, vai começar a partir de 2021, então tem o 2021 inteiro e até a metade de 2022 para compensar esses dias que sejam colocados aqui, tá? Isso foi mais ou menos o que foi a medida provisória 927, tá? Considerando também que a gente comentou na vez passada a respeito do auxílio-doença, mas eu vou falar depois, tá? Então, olha bem, lá na medida provisória 927, o artigo 18 ele foi revogado porque ele previa a suspensão do contrato de trabalho sem a contrapartida, né? A suspensão era para colocar o empregado, para colocar o vigilante estudar. Mas como assim estudar, né? Não tem como, né? Não tinha uma contrapartida. Isso aí o governo retirou e agora não. Agora ele vem com o negócio certinho, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. E aí é onde a gente vai trabalhar hoje no programa aqui, tirando as dúvidas e acrescentando aqui o que a gente estudou. Então, a medida provisória 936, ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Então, veja bem, e da renda, né? Porque emprego gera renda, tá? E obviamente, ela alterou a questão trabalhista, né? Para enfrentar o estado de calamidade, que foi reconhecido lá pelo decreto lá em 20 de março de 2020, tá? Então, veja bem como nós estamos numa corrente, né? 20 de março foi reconhecido estado de calamidade, depois 22 saiu a medida provisória 927, 1º de abril a medida provisória 936. Muito interessante isso aqui, muito importante esse momento que a gente está vivendo. Então, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, isso aqui vai ter uma aplicação durante o estado de calamidade. Tá? Enquanto tiver esse estado de calamidade, por enquanto o estado de calamidade está decretado até 31 de dezembro agora
mas obviamente não vai até 31 de dezembro. Mas, enfim, essa medida provisória ela serve para isso. Só para você entender, a medida provisória ela tem força de lei, ela é instituída pelo Poder Executivo, tá? Exatamente por quê? Por causa da urgência, por isso que é uma medida provisória. Por que é uma medida provisória? Isso aqui vai ser discutido pelo Congresso no prazo de até 120 dias. E aí é discutido lá e aí ele se transforma numa lei. Então até lá ele já vai causando efeito, ele já tem um efeito imediato e lá ele se transforma numa lei e pode alguma coisa ou outra ser alterada, ser adaptada, ser adequada. Legal? Então, qual é o objetivo aqui? É preservar o emprego e a renda, é garantir a continuidade das atividades de trabalho empresariais, né? E reduzir o impacto social decorrente das consequências. Porque, claro, vai ter consequência? Vai. Não é igual, é uma situação extraordinária, né? Eu tenho falado muito com vigilantes têm perguntado muito a minha opinião. Pedrosa, o que você acha e tal? Cara, eu acho que nós estamos no estado de calamidade. Não é que eu acho, né, cara? Nós estamos no estado de calamidade. Todo mundo não pode, todo mundo está afetado. Não tem nenhuma atividade econômica que diga assim, cara, não está afetado. Não, ele está afetado. Ou pelo menos a maioria, né? Tipo assim, 99% da atividade econômica está afetada. Principalmente aquelas atividades que tiveram que fechar, né? Porque tem umas que trabalham ainda 50%, 70%, né? Por exemplo, supermercado, posto de combustível, né? Farmácias, são atividades essenciais que foram declaradas e que continuam trabalhando e, portanto, vão ter os empregados, embora tenha que trabalhar com alguns critérios e tal, né? De afastar aqueles que estão no grupo de risco lá, que tem uns 60 anos e tal, mas não é um impacto tão grande quanto aquela empresa que tem que fechar. Aí não tem como, fechou, não tem faturamento, tal, como é que vai pagar, como é que vai manter, como é que vai fornecer? Então o que acontece? É preciso ter uma medida. E obviamente que o objetivo, é importante a gente entender que é o quê? Primeiro ponto é preservar o emprego e a renda mínima. E garantir a continuidade da relação laboral, ou seja, não perder o emprego, que não pode aumentar. O que eles estão querendo é exatamente diminuir. Claro que vai ter desemprego. Vai ter muitas empresas vão passar essa fase e não vão conseguir, né? E o governo não vai poder salvar tudo. Não tem dinheiro para isso, né? Não tem dinheiro para salvar tudo. Né? Então é claro que algumas empresas já estavam mal, já não estavam vendendo, já não tinha situação, vai dar um problema, né? Empresas vão fechar. Mas o objetivo desse aspecto são esse ponto. E aí, o que você acha, Pedrosa? Eu acho, cara, eu acho que tem que garantir o emprego. E é claro que não é a mesma circunstância, é uma coisa extraordinária. Então, não se pode pensar aqui com a cabeça do que era antes, né? Então, os sindicalistas, as pessoas mas está favorecendo mais a empresa, eu digo, nesta hora. E depois é o seguinte, se é que é o negócio, é por 2 meses, é por 2 ou 90 dias. Então é isso, é por 60 ou 90 as medidas que foram propostas aqui. Então, assim, não é um período também que vá fazer que a pessoa vá, né, dizer que vai estar sendo explorado e que a situação é pior do que era antes. Claro que é pior para todo mundo, né? Então nós estamos vivendo um outro cenário que é manter-se vivo. O importante aqui o que é manter vivo? É manter vivo mesmo, de você não morrer, não ser contagiado, não contaminar alguém da sua família e manter o seu emprego. Porque manter o emprego você vai manter uma renda mínima. E aí você não fica com a cabeça dizendo assim, cara, e agora? O que vai ser amanhã? O que vai ser depois da manhã? Como é que vai ser minha família? Pô, aí é triste. Você olha e não tem perspectiva? Não tem perspectiva. O que é a perspectiva para frente? Cara, não vai ter emprego. E quem tem o emprego vai valer muito mais do que vale hoje. Hoje, quem tem R$1.000 no bolso, ele não tem R$1.000 no bolso. Esse dinheiro, o valor dele é maior. Para você ter R$1.000 no bolso hoje, esse 1.000, ele custa muito mais, custa muito mais do que custava antes. Por quê? Porque existe uma escassez de renda, existe uma escassez de trabalho, existe uma escassez de movimento econômico, movimento comercial para você transformar serviço em dinheiro e transformar produtos, coisas em dinheiro. É isso que está se querendo manter, essa gravidade da situação, né? Então, para isso,
Esse programa emergencial, por isso que é emergencial de manutenção do emprego, ele tem assim 2 pilares que eu vou trabalhar aqui, que é a redução proporcional da jornada e do salário, que isso pode ser feito por um prazo de 90 dias, já está dizendo, é por 90 dias, não é 100, não é 120, é 90 dias, ou a suspensão total, né, total temporária de 60 dias. Então, para suspender total, é 60 dias. E para fazer uma redução proporcional da jornada do salário, né? Reduz a jornada e reduz o salário. Então, aí é onde entra, aí é 90 dias, ok? E esse acordo, essa redução proporcional e suspensão, ela é feita através de acordo. E o acordo ele pode ser o acordo coletivo, que é feito com a intervenção do sindicato, ou o acordo individual. Quem é que pode fazer acordo individual? Quem pode fazer acordo individual é aquele vigilante que ganha até R$ 3.135. Aquele que ganha até R$ 3.135 por mês aí, ele pode fazer um acordo individual. Ou a lei prevê lá que aquele que é portador de nível superior e que ganha mais do que isso, até R$ 12.000, também pode fazer um acordo individual lá com o seu empregador por escrito, né? Agora, os demais casos será através de acordo coletivo com a intermediação do sindicato, tá? Então, quem é que ganha mais? Qual é o vigilante que ganha mais que R$ 3.135? É aquele vigilante, principalmente eu estou imaginando aqui que é certo, né? O pessoal os vigilantes do transporte de valores, né? Algum segurança pessoal e da escolta que talvez tenha intra-jornada maior, muito mais horas extras ali que vai chegar nesse valor, tá? Então essa aqui mais ou menos vai ser a lógica assim do que a gente está imaginando aqui, tá ok? Tá? Então esse é o engate que vai ter. Então vamos começar aqui com uma redução proporcional da jornada e do salário. Essa redução proporcional da jornada e do salário ela pode ser de 25%, pode ser de 50% ou 70%. Tá? Então se reduzir a jornada de trabalho, o governo vai pagar essa diferença baseado no percentual, né, no percentual da redução também proporcional do valor que a pessoa receberia caso ela fosse entrar no seguro-desemprego. Então o que o governo vai fazer? O governo vai pegar assim e vai imaginar que você está desempregado. Ele vai lá na tabela do seguro-desemprego e vai pagar o mesmo, em cima daquele valor ele vai pagar um percentual e em cima daquele percentual da redução da tua jornada. Foi 25%, então ele vai lá e pega 25% de lá e vai te pagar. Se for 50%, ele vai lá e pega 50% e vai te pagar. Se for 70%, ele vai lá e faz um percentual lá da redução vai lá e pega e vai te pagar os 70%. Então, aquilo que for a redução, ele te paga pelo seguro-desemprego, entendeu? Então, é essa a parada aqui. Compreenderam? Muito bem, voltamos aqui para o terceiro bloco. Terceiro bloco, nós estamos falando hoje aqui sobre a medida provisória que saiu agora na quarta-feira, no dia 1º de abril, dia da mentira, mas isso aí não é mentira, nós não queríamos que fosse tudo isso uma grande mentira, mas não é. Estamos no estado de calamidade. Estado de calamidade pública e não é o Brasil, é o mundo. O mundo está, pessoas estão morrendo e nós estamos no Brasil chegando. Alguns estados já estão chegando alguns estados já estão chegando assim no pique, né, no alto, no salto maior da doença. E isso que é ruim, né? Só para você entender, né, ela tem uma curva de subida. Então, quanto mais achatada essa curva for, melhor. Por quê? Porque as pessoas vão se infectando e vão ficando doentes e tal, mas vão chegando aos poucos nos órgãos de saúde pública, nos hospitais. E o que acontece? Daí não satura. Se esse negócio subir muito rápido, o que acontece? Vai dar problema, porque vai chegar e vai estar saturado toda a estrutura de saúde pública. E aí pessoas vão morrer na porta, porque não tem como entrar. Essa que é a ideia. Esse que é o ponto que a gente precisa entender. Por isso que tem que ficar afastado. Por isso que tem que ficar em casa. Por isso que tem que cuidar ao máximo para não se infectar e não contagiar outras pessoas. Então, quando você faz isso, o que acontece? Você diminui a curva, você reduz o tempo. E é isso que é importante hoje. Aqueles países, aquelas cidades que não fizeram isso, elas
elas tiveram dificuldade, elas tiveram problema, né? Então, o que acontece? É onde a curva foi muito alta e aí pessoas morreram, que foi típico caso da Itália, típico caso lá de Nova York, né? Nova York, agora você pode ir lá na televisão, está correndo atrás da máquina, e os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também, tanto que os Estados Unidos decretou, o Donald Trump aí, antes do dia 1º de abril, ele já decretou que até o 31 de abril os Estados Unidos está parado, as empresas não vão funcionar. E por isso que ele está injetando também, igual aqui no Brasil, injetando dinheiro para as pessoas, para poder, senão vai morrer muita gente. Tanto que a projeção, mesmo assim, lá nos Estados Unidos, pensa bem, é de morrer 250 mil pessoas. Já tem essa projeção. Então, isso aí é uma situação gravíssima. Gravíssima, gravíssima. Tá ok? Muito bem. Vamos entrar agora aqui, então, para você entender, para enfrentar isso que a gente está falando aqui, é preciso manter o emprego. O emprego agora tem muito valor. Se o emprego tinha valor, agora vai ter muito mais ainda. E aí, nós vamos entrar na redução, né? Na redução. Eu já falei ali antes do intervalo, tá? Que a redução poderá ser de 25%, 50%, 70%, tá? Redução do que eu estou falando? Redução salarial e jornada, proporcional, né? Essa redução ela deve ser igual para a jornada de trabalho e para o salário, né? Por exemplo, reduziu 50% do salário e a jornada também reduziu 50%, tá ok. Agora, eu não posso reduzir 70% do salário e diminuir só 25% da jornada, não dá. É proporcional, compreenderam? Então, para ficar mais evidente, imagine que você tem um salário de R$2.000, que é a média que os vigilantes ganham. Eu estou pegando aqui a média que um vigilante ganha. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos e tal. Mas R$2.000, tá? Com intra-jornada e tal, ganha R$2.000. A remuneração do cara é R$2.000. Com esse valor, o que você teria? Você teria uma parcela de seguro-desemprego de R$ 1.479,89. Acontece que a empresa reduziu 25% do seu salário. Então você receberia R$ 1.500 de remuneração, né? Que é R$2.000 que você receberia menos o 25%, tá certo? Seria R$ 1.500. Aí, nesse caso, o governo vai entrar na parada te pagando 25% baseado no valor da parcela que você receberia do seguro-desemprego. Como a sua parcela seria de R$ 1.479 pela tabela, pegando 25% de 1.479 vai dar 369. Estou descartando tem um centavozinho ali que eu estou fazendo a conta aqui, né? Seria 369. E vamos adicionar ao valor do seu salário com a redução, né? Então vai pegar o 1.500 mais o 369, que vai fechar 1.869. Esse seria o valor do seu salário após a redução, tá? Então você estava acostumadinho com 2.000, está acostumado com R$2.000, organizando a sua vida com R$2.000, vai sofrer um impacto. Mas não é um impacto assim muito violento, porque você vai receber 1.869, tá? Então, essa diferença, né, foi só de R$130. Então, você pode já calcular mais ou menos aqui que isso vai crescendo conforme a redução seja de 50% ou 70%. Tá? A gente vai fazer um cálculo mais à frente, tá? E uma coisa importante, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, essa redução, ela não pode fazer com que a pessoa ganhe menos que o salário mínimo, que é hoje R$ 1.045. No caso, na Estado da Bahia, o vigilante já estava ganhando isso, né? O vigilante, se não me engano, no Estado da Bahia, eu tinha feito o cálculo lá, ganhava R$40 a menos que o valor do salário mínimo. Então, ou seja, é uma desgraceira só, né? Então, ou seja, você veja quanto está baixo. Eu já fiz vídeo disso aí, já falei, né? Da greve dos vigilantes no Estado da Bahia. Mas isso mostra assim o nível, e pior que essa situação toda vem agravar tudo isso que a gente falava lá da realidade do Estado da Bahia, dos vigilantes da Estado da Bahia, tá legal? Agora outro ponto importante, o empregador ele pode reduzir outros porcentagens, 10, 15, né? Contudo, o governo só vai complementar o salário reduzido nas porcentagens que eu falei, 25, 50, 70%, tá? E o detalhe que eu já falei, mas vou falar de novo, que a redução de 25% ela pode ser negociada e até que é preciso dizer que a redução de 25% no salário ela pode ser negociada individualmente com o empregador, tá?
independente de quanto que você ganha, tá? Agora, caso você receba até 3 salários mínimos, que eu já falei isso, vou repetir, 3.135, então, nesse caso, a redução de 50 ou 70 também pode ser feita por acordo individual, que é o que vai acontecer na maioria das coisas, tá? Isso a gente já falou aqui, tá? Você é obrigado a aceitar essa redução salarial? Na medida provisória, está dizendo que não, né? Você não é obrigado a aceitar. O empregador ele vai te chamar lá, vai te fazer a proposta e tal. Só que é o seguinte, se você não aceitar, o que vai restar? Então você vai correr o risco, né? Você vai correr o risco de, cara, perder o emprego. E o que você está querendo agora aqui é garantir o emprego. É ruim, não, isso aí vai ferir mais ainda, vai ferir mais, vai machucar mais, vai deixar o trabalhador precário, tá? Mas pensa o seguinte, é uma coisa ruim? Mas pode ficar horrível. Tá horrível já? Tá horrível? Pode ficar desesperador. E aí você não vai querer isso. Você não vai querer ficar desesperado. Você não vai querer ficar numa situação horrível, que é ficar sem renda. Isso você não quer para você e para sua família. Eu imagino, se fosse comigo, fosse com você, Pedrosa, cara, eu ia aceitar. Porque não tem como, né? Nessa relação, na verdade, embora a medida provisória diga que o vigilante não precisa concordar, mas pensa, cara, não tem como, né? Não tem como você não concordar, a não ser que você tenha outra alternativa. Então, os trabalhadores estão sendo constrangidos, não há outra possibilidade, né? Mas eu diria que nesse ponto aqui é uma coisa extraordinária, é uma coisa fora do comum. Nós estamos vivendo um estágio que a gente não é um estado de força maior. Já é considerado, é uma condição de força maior, né? Então aí você pode, né? Pode tentar fazer uma negociação melhor e acho muito bom. Agora pense o seguinte, garantir o emprego, tá? Agora teve o detalhe seguinte, ali em São Paulo também, me mandaram aí, né? Me mandaram o acordo coletivo lá, a convenção coletiva que foi feita antes dessa medida provisória e já tinha uma redução. Então, se já houve essa redução, ou se você já fez uma jornada, já foi reduzida e tal, não tem problema. Ela pode ser adaptada, ele pode ser adaptado aqui pelas essas novas regras que foram colocadas agora, né? Tanto no acordo individual quanto no acordo coletivo, né, com a representação do sindicato ou na convenção coletiva, tudo pode ser readequado, né? Pode ser readequado aqui e tal, beleza? Muito bem, agora a gente vai trabalhar o outro ponto que é a suspensão, né? A suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, primeiro você reduz naquilo que a gente conversou agora e tem a possibilidade de suspender, tá? A suspensão do contrato de trabalho, aí você não pode, aí vai ser suspenso mesmo, suspende e o vigilante não pode prestar nenhum tipo de serviço para o empregador, nem que seja de forma eventual, caso contrário o contrato começa a valer novamente e ainda tem penalidades e um monte de coisa para o empregador, né? Agora você vai estar dizendo assim, cara, mas eu vou ficar sem receber nada? Não. Quando você tem o seu contrato de trabalho suspenso, você vai receber o quê? Uma ajuda, tá? Mas como estamos falando aqui da medida provisória, o governo criou o benefício emergencial para ajudar nessa situação. Então o nome disso se chama benefício emergencial. Como é que vai acontecer isso? O valor a ser recebido dependerá de qual o faturamento da empresa que você trabalha. Então você tem que imaginar se é uma empresa média, uma empresa pequena. Se a empresa que você trabalha, ela fatura mais de R$400 por mês, né, você vai receber um valor mensal de 100% da quantia que você teria direito se estivesse recebendo o seguro-desemprego pago pelo próprio governo, tá? Então antes lá, quando havia redução, o governo ia pagar uma proporção da redução, né? Agora não, ele vai pagar 100%. Caso o valor seja de até o valor que a empresa ela tem até 4,8 milhões, o governo, o faturamento da empresa, né? Se a empresa fatura, aí o governo vai pagar 100%, tá? Mas se o faturamento ultrapassar 4,8 milhões, o valor que você vai receber será o mesmo, né? 100% da quantia que você receberia se estivesse recebendo o seguro-desemprego, mas com uma diferença. O governo vai pagar só 70% e o empregador vai pagar 30%.
Então vamos pegar um exemplo aqui para você entender melhor, tá? Naquele mesmo exemplo que a gente estava falando antes. Se você recebe R$ 1.500, se a parcela tua fosse R$ 1.500, o seguro-desemprego seria 1.050, tá? Então 1.050, 70% de R$ 1.500, 1.050, que será pago pelo governo, e 450 seria pago pela empresa, tá? Essa é uma coisa interessante, porque uma empresa que tem um faturamento maior, mais do que 400 por mês, mais de 400 mil por mês, ela supõe-se que ela tem mais condições de custear esse auxílio emergencial, tá? E esse auxílio que a empresa está dando não tem impacto nenhum, porque ele é considerado indenizatório. Então não tem impacto para o INSS, nem para o FGTS, não tem nada, não tem não fica onerando a empresa, tá? Aqui, agora o detalhe é o seguinte, aqui fica valendo quase as mesmas regras que os da redução salarial sob a negociação individual ou através do sindicato. Então, quem é que pode fazer isso aqui? Quem é que pode negociar isso? Quem recebe até 3 salários mínimos, tá? E pode negociar diretamente, tá? E quem recebe, quem tem o título, quem tem ali a diploma de nível superior e ganha mais, né? Ou recebe mais de 12 mil por mês, que aí já fugiu, né? Aí também pode negociar diretamente. Então vai pegar a maioria da faixa dos vigilantes, porque a maioria dos vigilantes ganha aí de 3.135 para baixo, né? Tá certo? Agora tem o detalhe seguinte, tá? A empresa é obrigada a continuar pagando os benefícios que geralmente pagava, como plano de saúde e vale-refeição, tá? O vale-transporte não, porque será devido somente se o trabalhador tiver que se locomover, tá? Então, por isso é importante dizer que os trabalhadores, caso os vigilantes com o contrato de trabalho suspenso, possui garantia de emprego enquanto durar essa suspensão e depois por igual período, tá? Então, ficou suspenso 2 meses, porque só pode ser 2 meses, né? E pode ser em 2 períodos de 30. Então, ele tem a estabilidade durante os 60 dias e mais 60 depois que terminar, tá certo? Então, essa é uma garantia que não vai ser mandado embora, tá legal? Agora, você é obrigado a suspender o seu contrato? De novo, aquela conversa que eu fiz. Não é obrigado a aceitar, né? Não é obrigado a aceitar, só que aí também, né, de repente, você pode correr o risco de perder o emprego, tá? Então, é bom fazer aquela reflexão que eu disse antes lá, porque tudo agora aqui exatamente é para proteger você, é para proteger o emprego e a renda mínima, tá? Por quanto tempo vai durar isso? Não esqueça que eu falei 60 dias. Então são 60 dias de uma situação extraordinária, tá? Muito bem. Então, a medida provisória, ela quer preservar o emprego e a renda. Não esqueça disso, tá? E agora, para você entender como é que funciona a tabela do seguro-desemprego, então tem aquela tabelinha só para você lembrar. Até a faixa de salário da média dos últimos 3 salários. Então, como é que o governo vai saber qual seria o enquadramento teu? Ele vai pegar a faixa de salário, a média dos seus 3 últimos salários, tá? Ele vai pegar a média dos 3 últimos salários. Então, você já pode pensar aí os 3 últimos salários teus e faz uma média. Soma os 3 e divide por 3. Aí o que acontece? Até R$ 1.599 você vai multiplicar por 0,8. 0,8 vai ser o valor da parcela. De 1.599 a 2.666, você vai ter que pegar o valor do seu salário, subtrair o 1.591, do valor que sobrar você multiplica por 0,5, olha que louco, e soma mais 1.279, nessa ordem aí, tá? A partir de 2.666, aí o valor é teto. O valor é teto, que é 1.813. Tá? Que é o teto do seguro-desemprego. Vamos pegar aqui um exemplo que eu acho que daí fica mais fácil de a pessoa entender, né? Então, de novo, aquela história lá. Se você receber R$ 1.500, eu estou mais ou menos imaginando aí o que é a maioria dos vigilantes, né? E você que está me ouvindo também, que não é vigilante, você também já pode estar raciocinando, porque eu estou falando aqui para o vigilante, mas serve para você que está me ouvindo. Caso você receba R$ 1.500 por mês, o valor da parcela do seu seguro seria o quê? 1.500 vezes 0,8 seria R$ 1.200, né? R$ 1.200. Essa aqui é a mais fácil, tá?
Caso você receba 2.000 por mês, o valor da parcela do seu seguro seria de 2.000 menos 1.599, que seria igual a 400 vezes 0,5 mais 1.279, que vai dar 1.479. Olha que louco, tá? Então, você recebeu 2.000, o valor da parcela vai ser 1.479. E caso você receba R$3.000 por mês, o valor da parcela do seu seguro seria de 1.813. Se for acima disso, né, a partir de 2.600, se for no caso do pessoal do transporte de valores, que ganha 4, ganha 5, ganha 5, acima de 2.600 vai ser 1.813. Então, o pessoal do transporte de valores, estou falando do pessoal do transporte de valores porque é o dobro, né? O pessoal que trabalha os vigilantes dos carros fortes é o dobro praticamente. Então, vai dar lá 4.000, 5.000, 6.000 reais, conforme a intrajornada, conforme a hora extra, né? Então, aí é batata. É 1.813 o valor que vai receber. Legal? Beleza? Se tiver alguma dúvida de tudo isso que a gente está falando, você está ouvindo aí, entra em contato ali, manda, né? Entra ali no site da rádio, tem o WhatsApp ali, você pode mandar a sua dúvida, a gente vai te orientar, vai falar, te esclarecer a respeito disso aqui. Tá legal? Então, como eu expliquei antes, então o governo vai pagar somente 25%, 50% ou 70% do valor que for reduzido do salário do trabalhador, do trabalho do vigilante, tá? Esse valor será o valor da porcentagem da quantia da parcela do seguro-desemprego, tá? Ok? Então, acho que quanto a isso, acho que não tenha dúvida, né? Acho que tá certo? Muito, vamos dizer assim, bastante claro, né? Bastante suficientemente claro isso aqui, tá? Estou fazendo assim o maior didático possível, sendo maior, como é que diz? Estou bem atrapalhado aqui, mas estou seguindo um raciocínio didático, né? Pedagógico para que você entenda, tá ok? Vamos ver aqui então agora aqui, vamos ver o que mais seria interessante aqui dessa medida, né? Quando é que vai ser o início desse pagamento? O valor do início vai depender do seguinte, depois que faz o acordo, a empresa tem 10 dias para avisar o governo e depois do aviso começa a correr 30 dias, que é onde vai ser pago esse valor, tá? Ou seja, então é muito importante que a empresa ela tenha essa agilidade para informar o governo do acordo que foi feito para que o governo possa se preparar lá e 30 dias depois que ele receber o comunicado, ele vai começar a pagar. Vamos agora aqui para as questões gerais dessa medida provisória 936. A contribuição previdenciária, você vai ficar com o contrato suspenso. Então, como é que fica a contribuição previdenciária e o FGTS na suspensão do trabalho ou na redução salarial? Como é que fica isso? Então, a medida provisória, ela menciona que o benefício emergencial ela tem natureza indenizatória, compensatória e não salarial. Então, tudo isso que você vai receber durante esse período aqui, ou na redução ou na suspensão, ele tem natureza indenizatória, ele vai ser compensatório. Então, não vai sobre isso, sobre esse valor, né, ele serve como uma forma de compensar e não vai ter nenhum impacto no FGTS e nem no INSS. Então, o que acontece? Esse valor de benefício, ele não tem natureza salarial e aí não há recolhimento do FGTS, nem contribuição previdenciária e nem também vai ser considerado para o imposto de renda, tá? Agora, o que acontece? Que você vai ter que, nesse caso, é interessante que você contribua, se você, né, nessa situação toda, mas sempre é bom, você fazer uma contribuição como autônomo. Poderia fazer como autônomo, não tem problema nenhum se você fazer, tá? Você vai lá e pega o carnezinho e contribui como segurado facultativo. Para quê? Pensando lá na frente, na sua aposentadoria, para você não perder esse tempo aqui lá na frente você vai valorizar, tá? Então, se puder fazer, faz, que aí tá de bom tamanho, tá? Agora, outra pergunta que faz é, eu tenho 2 empregos, eu posso ter 2 ajudas? Tá? Então pode, porque cada vínculo trabalhista é diferente. Então, qual seria o motivo para falar que você não teria direito, né? Então, vai ser proporcionais, né? Vamos imaginar que você trabalha numa empresa na agência bancária, você é vigilante na agência bancária, e na outra empresa, nos finais de semana, você trabalha em segurança de eventos. Vou fazer assim um cálculo, né? Assim, uma imaginação aqui, uma posição. Então, a empresa que resolveu suspender o seu contrato de trabalho, em conta de uma crise, por exemplo, segurança de eventos, tá? Ele resolveu reduzir o seu salário em 25%.
Então, você terá direito ao benefício emergencial de complementação de 25% do seu salário lá nessa empresa que você fazia segurança de vendas, tá? E aquela de 100% e a 100% do valor da parcela que você teria direito se estivesse recebendo seguro-desemprego relativo ao seu trabalho como na outra empresa da agência bancária. Então, pegou a parada? Então, é tudo concomitante e tudo proporcional. Então, você não vai sofrer nenhum problema nesse sentido, tá? Agora, como é que vai ficar? Isso aqui vai dar impacto no teu seguro-desemprego lá na frente? Vamos imaginar que você entra agora nessa medida, depois quando passar o período de estabilidade, você seja mandado embora. Então, pode ficar tranquilo porque isso aqui não vai impactar no seu seguro-desemprego, tá? Essa aqui é só uma referência, que foi pegado o seguro-desemprego como uma referência, mas não vai impactar lá futuramente, tá ok? Não vai ter impacto. Outra questão também é que quem tem o contrato intermitente, o vigilante que tem um contrato intermitente, possa ter um contrato intermitente, ele vai receber aquela outra ajuda, tá, de R$600 por 3 meses. O vigilante que tiver um contrato intermitente, que se enquadre naquelas condições, né, que ele não ganhe menos que 522 por mês, ele vai poder, né? Então está dizendo assim, o empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado até a data da publicação dessa medida, então ele fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$600 pelo período de 3 meses, tá? Então esse está tranquilo. Muitos vigilantes perguntavam, mas eu tenho um contrato intermitente, eu vou conseguir? Vai, se você se enquadrar aqui nesse sentido, vai. Agora tem um detalhe seguinte, a existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, eu tenho 3, 4 contratos intermitentes, que pode, né? Aí não, você vai ganhar somente por um e não pelos demais, tá legal? Então essa aqui é a ideia. Volto a dizer de novo da estabilidade, lembrar que vai ter estabilidade nesse período, tá? E agora é aguardar aí como é que vai ser o desenrolar de tudo isso e torcer que tudo dê certo e que dê tudo certo com você também, tá? Eu fico torcendo que você consiga manter seu emprego, porque agora a gente tem que ir vivendo por cada tempo. O que eu digo assim, agora é o momento de você não pensar para frente, porque se você pensar para frente, a fazer um exercício de trazer o futuro para o presente, isso vai só gerar agonia, só vai gerar tristeza, só vai gerar insegurança, falta de expectativa, falta de perspectiva, né? E isso não vai ajudar. Então agora a gente tem que fazer o seguinte, na hora da tempestade, na hora do temporal, você tem que se garantir de ficar ileso, passar imune. E isso significa o quê? Significa duas coisas. Primeiro, você garantir o seu emprego, que é muito importante para você, é muito importante para sua família. Não é a melhor condição, mas no quadro que nós estamos, é a melhor condição. No quadro que nós estamos, manter o emprego mesmo reduzido e tal, é a melhor situação, tá ok? Essa é a melhor. Então você já está bem na parada, tá? Você já está melhor que muita gente, ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é fazer de tudo, seguir as regras, as riscas, para que você não seja contaminado, tá? Isso é muito importante. Então é importante se orientar a sua família, lavar bem as mãos, a gente não tem o hábito, lava as mãos, usa a máscara, compra o gelzinho, passa gel, toma cuidado, alerta, né? Não vá negligenciar isso, não negligencie isso, porque isso pode trazer consequências. Já está provado que traz consequências e não são só as pessoas idosas que morrem, não, né? No Brasil, 43% dos infectados estão com a idade entre 39 e 53 anos, não está nem na faixa dos 60, tá legal? E eu deixei por último uma outra coisa importante aqui, que é bom sempre alertar, que é relacionado com a questão do auxílio-doença. Muito importante que as empresas não estão fornecendo os equipamentos, as condições de trabalho ideais para o vigilante. Então o vigilante deve registrar isso muito bem. Você deve registrar isso muito bem para que fique caracterizado o nexo causal. Porque que está dizendo a medida provisória? Que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados como ocupacionais, exceto mediante a comprovação do nexo causal. Então o que significa? Se você for contaminado com o vírus,
O auxílio-doença, ele vai ser comum, ele não vai ser acidentário, a não ser que você comprove esse nexo causal. O que é o nexo causal? É você criar um nexo causal, um nexo de ligação entre aquilo que te aconteceu com a forma com que o trabalho foi realizado, com o ambiente com que o trabalho foi realizado, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso registrando lá no livro de ocorrência, comunicando ao superior hierárquico o quê? As falhas no equipamento, ou seja, você está realizando um tipo de trabalho que existe falha no equipamento, que é obrigação, que é dever da empresa disponibilizar para você. Inclusive, a própria medida provisória coloca que, até vou ler, que o disposto na medida provisória 927, né, que é o estado de calamidade, ela não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador. E aquelas questões ali aplicam-se apenas às ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses excepcionadas. Então, ou seja, não adianta o empregador dizer, não, nós estamos vivendo uma situação agora diferenciada que permite que a coisa tenha que ser feita de forma precária. Não, ela não autoriza. Ela não autoriza precariedade nos aspectos, nas NRs que regulamenta e garante a segurança e a saúde do trabalhador na forma de realizar o emprego, tá certo? Então você pode fazer esse registro baseado na Lei 7.102, no decreto, na portaria, você vai lá e registra, que passa a registrar, conforme a Lei 7.102, a medida a Instrução Normativa 93/92, você passa a registrar o quê? Comunicar ao superior hierárquico o quê? A falha nos equipamentos e as falhas nos equipamentos, qual seja a ausência de luva, de álcool gel 70%, de luva e de máscara. Você coloca isso lá bem registradinho, conforme a lei, que vai dar tudo certo. Legal? Beleza? Encerro o programa por hoje. Se você tem dúvida, entre em contato comigo, tá certo? E eu desejo, assim, muita saúde para você e sua família. E em tempos de coronavírus, seja vigilante como sempre e prudente como nunca, lavando as mãos e cuidando-se, cuide de você, que você estará cuidando das outras pessoas e principalmente da sua família. Fique com Deus e até a próxima semana. Um abraço, fui!